áreas. Portanto, hoje é aqui o primeiro test drive deste novo projeto a SES Next. E antes de começarmos, eu queria só explicar um bocadinho de onde é que surge esta ideia. Esta ideia das conversas Next surgiu através da proposta de valor apresentada pela ACES Next. Esta proposta de valor pretende englobar iniciativas desenvolvidas para a geração Next, mas também para todos, e no fundo fomentar aqui um bocadinho a intergeracionalidade, que é isso que vamos fazer aqui hoje. E o que é que são exatamente estas conversas Next? Estas conversas Next vão ser conversas em formato online, entre um associado sénior, que hoje aqui temos representado através do Diogo Alarcão, e um associado Next, que é a nossa Elizabeth hoje. Vamos estar a abordar temas que foram escolhidos pelos Next. Há uns meses atrás fizemos um inquérito a estes associados Next, e daqui surgiram temas que são do interesse, e hoje vamos começar com o tema da liderança. Como eu dizia há pouco, o objetivo destas conversas é fomentar a intergeracionalidade, por forma a inspirar, formar e criar valor para toda a comunidade. E sem mais demoras, passo então a apresentar-vos quem são os nossos oradores de hoje. Temos o Diogo Alarcão. O Diogo Alarcão é atualmente vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. É casado, tem 2 filhos, iniciou a sua vida profissional na Comissão Europeia, enquanto estagiário, da DG20, tendo depois passado pelo ICEP, Conselho de Administração da Agência Portuguesa para o Investimento, e Mercer Portugal, onde desempenhou funções de Market Leader e nos últimos 4 anos foi CEO. Em regime pro bono, é membro da direção da ACES e da Fundação Gonçalo da Silveira. De seguida, temos a Elizabeth Chipeio, tem 33 anos, é licenciada em Economia, mestre em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente trabalha na Microsoft, vive nos Estados Unidos e tem especial interesse por assuntos relacionados com pessoas, saúde mental, educação e tecnologia. Acredita que não há forma de trabalhar sem ser em equipa, e os seus pilares são assentes na família, na fé e nos amigos. Olá, Diogo. Olá, Elizabeth. Obrigada por estarem aqui. Sem mais demoras, não sei se me enganei a dizer alguma coisa das vossas biografias. Se enganei, por favor, corrijam. Mas quero agradecer mais uma vez estarem aqui connosco para esta primeira conversa sobre liderança. Hoje o nosso tema é liderança, e queria começar por vos perguntar, se calhar começamos pelos mais velhos, pelos mais velhos ou pelas senhoras, não sei muito bem, aqui temos esta dualidade. O que é que entendem por boa liderança? Perdemos aqui a Elizabeth durante uns minutos, portanto, se calhar começamos por ti, Diogo. Começo eu, sim senhor. Olá, muito obrigado e obrigado pelo convite. Há de ser muito engraçado chamarem aos mais velhos séniores, mas pronto, eu vivo bem com a idade que tenho e, portanto, pode dizer que eu sou mesmo mais velho. Sou o velho da conversa. Ora bem, o que é uma boa liderança? Ou se calhar começava por refazer a pergunta e dizer o que é que eu entendo por liderança, não é? Porque depois não sei se é boa ou má, é a minha, e aliás muito inspirada também nos valores da ACES. Eu vejo a liderança como serviço, essencialmente, como serviço ao próximo, e portanto eu tive a sorte e talvez também algum esforço, ter trabalho, ter começado a liderar equipes relativamente cedo, com 29 anos, e pronto, eu hoje tenho 56 e durante este período todo acabei por estar sempre a liderar pessoas e equipas. E tentei sempre colocar os meus dons, as minhas competências, se quisermos usar uma linguagem mais técnica, embora eu acho que as nossas competências são um dom de Deus, e, portanto, por isso lhe chamei dom, ao serviço de outros.
E, portanto, para mim só faz sentido liderar uma equipe ou liderar uma organização se estiver ao serviço das equipes e das organizações e no limite dos outros stakeholders todos que existem. Clientes, fornecedores, etc. Portanto, é muito por aí que eu vejo a liderança. Se é boa ou má, não sei. É aquela que eu tenho procurado seguir. Já tenho mais facilidade em partilhar com todos o que é que para mim são características de um bom líder e de um mau líder. E mais uma vez, obviamente, uma opinião muito pessoal. E eu diria que, para mim, um bom líder é aquele que, desde logo, tem uma fortíssima capacidade de escuta. Não é? Portanto, é alguém que usa muito mais os dois ouvidos do que a boca, não é? Alguém dizia, por uma razão, é que nós temos dois ouvidos e uma boca, e não duas bocas e um ouvido, não é? Portanto, nesse sentido, eu diria que para mim, é um dos atributos mais importantes de um bom líder, é a capacidade de escuta. Depois, um segundo, entretanto, a Elizabeth já está cá de volta. Eu estava aqui a fazer malabarismo, estava aqui a falar, à espera que tu chegasses, mas agora vou ser mais célere, enfim, até para depois também ouvir a tua opinião. Mas portanto, escuta. Por outro lado, a proximidade. De facto, eu, apesar de ter começado a liderar equipes muito cedo, tive muitos líderes, obviamente, ou seja, reportei a muita gente. E sempre valorizei muito os meus chefes, que eram próximos. De facto, que tinham a porta aberta, que se preocupavam, que olhavam para mim olhos nos olhos. E, portanto, eu também procuro fazer isso como líder. E depois há um terceiro atributo, que eu acho também super importante, que é o humor. O humor. Eu acho que os líderes se riem de si próprios, das suas fragilidades e têm, que de facto não se levam muito a sério, na minha opinião, são os melhores líderes. Portanto, foi muito assim, e é muito assim que eu procuro viver a liderança. Para mim, maus líderes. E atenção, não estou a dizer que sou bom líder ou mau líder, estou a dizer o que para mim caracteriza um ao outro. Mas eu acho que há três características, na minha opinião, aparecem recorrentemente em líderes que eu não aprecio, que não são para mim bons exemplos. E o primeiro é o egocentrismo. E é terrível, porque acho que o exercício da liderança tende muitas vezes a que as pessoas se centrem sobre si próprias, não é? E a certa altura achamos que somos os melhores e que somos donos da razão e tudo é maravilhoso. E na L'État c'est moi, portanto, o Luís XIV dizia isso, e há muitos CEOs que eu acho que sentem que, não, eu sou a organização, portanto, eu é que sei, eu é que faço. Eu acho que isso é um mau exemplo de liderança. Portanto, o egocentrismo está muito focado em mim próprio. A segunda característica que é comum a muitos líderes, que eu acho que também é uma má característica, é o não aceitar o erro. Não é? Não aceitar o erro do próprio, não aceitar o erro das equipes. E eu acho que, enfim, a Elizabeth estás nos Estados Unidos e, portanto, vai também falar sobre isso, mas quer dizer, na Europa, mais do que nos Estados Unidos, o erro tem uma carga negativa e até estamos a falar em contexto da SES, e, portanto, há aqui um enquadramento cristão, religioso, que é preciso também trazer para a discussão, que portanto, na Europa valoriza-se mais o erro do que nos países anglo-saxónicos, portanto, na Europa continental, e
E na Europa católica, ou predominantemente católica, e leia-se Europa do Sul, ainda se penaliza mais o erro. Eu acho que aqui o erro aparece muitas vezes associado ao pecado, não é? Portanto, e isso, em termos de contexto organizacional, acho que é francamente mau. E vou mesmo já calar. Mas a terceira característica, na minha opinião, de um mau líder é aqueles que exigem muito mais aos outros do que a si próprio. E, de facto, nós também temos muitos líderes que tendem a pôr a sobrecarga sobre as equipes e serem muito mais tolerantes consigo próprios do que com as próprias equipes. E vão calar, já falei muito. Não sei, Elizabeth, se achas tudo ao contrário? Gostei imenso. Pronto, tu tens muito mais experiência de como ser um líder, assim mais organizacional do que eu, mas gostei muito das características que dizias, do humor, da pessoa olhar olhos nos olhos, e se calhar pego por aí. Eu olho um bocadinho para aquilo que foram os meus líderes do dia a dia e aqueles que me fizeram chegar até aqui, mas não só num contexto de trabalho, digo até em campos de férias, digo os meus pais, digo, há referências que eu tenho na minha vida que são pessoas que são de facto líderes para mim. O que é que eu acho que é uma boa liderança? Acho que começa por aquilo que disseste dos olhos nos olhos, ou seja, ter alguém que consiga ver para além de um profissional. Eu sou a Elizabeth, que trabalho na Microsoft, mas também sou uma pessoa que tem os meus desafios, que tem as minhas características, os meus dons, e ter alguém que consiga olhar para mim e perceber quem é que és tu como pessoa, para mim é super interessante e inspira muito mais. Isto porque depois até nas dificuldades também é importante ter um líder ou um chefe que olha para nós como pessoas, ajuda a ajustar, não é? Se calhar há oportunidades que a pessoa tem que tem determinados sonhos ou que quer fazer e o líder percebe isso e dá certas oportunidades, ou está em dias mais em baixo e consegue olhar para isso também. Portanto, não me verem como uma máquina, acho que isso é uma característica muito importante. E, portanto, essa empatia. A segunda, para mim, é a transparência, a comunicação. E é engraçado porque eu acho que às vezes, quando se fala da boa liderança, principalmente aqui nos Estados Unidos, às vezes é o líder que tem que ser o mais carismático, o mais loud, o mais, como é que é dizer, o que fala mais alto, o que é mais engraçado. E há líderes muito bons que também são líderes mais silenciosos, aquilo que dizias, que ouvem e que por ouvirem depois também conseguem dar uma perspectiva e uma direção muito mais ajustada daquilo que ouviram. Portanto, uma das coisas que eu diria de uma boa liderança é que não depende totalmente da personalidade, que isso era uma coisa que eu acreditava muito quando estudava, é que tinham que ser assim uns líderes muito carismáticos, mas não, acho que todos nós podemos ser líderes dentro destas características, portanto a empatia, a transparência, saber ler a sala, acho que isso é muito importante, e quando digo saber ler a sala é ter esta abordagem personalizada, ou seja, cada pessoa tem dons diferentes, cada pessoa tem maneiras de ver diferentes e dá resultados diferentes àquilo que é o negócio. Portanto, saber ler a sala, saber quem é que está na equipa e o que é bom a fazer o quê, acho que isso é muito importante. Depois também não ter medo de delegar. Eu vejo os chefes que eu mais gostei, os líderes que eu mais gostei foram pessoas que acreditavam mais no meu potencial do que eu própria, ou seja, eles conseguiam ver que eu conseguia entregar determinada coisa, fazer determinada estratégia, e se eles dependessem só daquilo que era a minha autoestima ou daquilo que eu acreditava que era capaz, eu até hoje, se calhar era estagiária na Microsoft, porque tinha medo de fazer apresentações, tinha medo de mandar e-mails, tinha medo, e então os meus melhores líderes foram aqueles líderes que me diziam, olha, vou-te atirar aos leões, mas eu estou sempre aqui. Se os leões te fizerem mal, eu estou sempre aqui, mas vais ter que saltar para os leões. E isso, para mim, acho que o resultado de um bom líder ajudou-me a mim a ser uma pessoa mais confiante e a também querer ser uma boa líder para as pessoas que estão à minha volta. E se calhar eu terminava por dizer o campo de atuação que nós temos em ser líderes, ou seja, acho que uma das coisas que eu mais mudei a minha percepção, desculpem se o português for um bocadinho, se não estiver bem, porque eu às vezes confundo um bocado a falar inglês e português, mas para dizer que acho que todos nós podemos ser líderes, acho que isso foi a perspectiva que mais mudou na maneira como eu vejo o mundo corporativo. Eu posso ser líder para os meus colegas, aliás, eu tenho o dever de ser líder para os meus colegas, neste sentido de os inspirar, de tentar perceber quem é que eles são, de ser empática, de servir, e acho que não é só líderes organizacionais, acho que esses são os líderes que têm de facto mais responsabilidade,
porque tem muita gente a seu cargo, mas sermos bons líderes para os nossos suppliers, para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, para os nossos colegas, para a nossa família. Acho que tomarmos em conta esta missão que todos nós temos de tu contas, eu estou a ver-te e, portanto, eu consigo inspirar-te nesse sentido. Deixa-me só dizer duas coisas que acho que eu estava a ouvir e totalmente de acordo. Uma delas, falaste logo no início e que me levou para a questão da humildade, não é? Que é, de facto, se nós pensarmos, e se pensarmos desde logo nos grandes líderes inspiracionais a nível da história da humanidade, normalmente eram pessoas que cultivavam a humildade, a começar por Jesus Cristo, não é? Quer dizer, se calhar a principal característica desse grande líder que os cristãos seguem passa muito por isso, não é? Pela humildade. Portanto, isso é transponível para o contexto organizacional. E a outra coisa que tu disseste, que eu estou totalmente de acordo, e vou contar uma história, os velhos têm isto, os velhos começam a contar histórias, não é? Já tem um legacy, e, portanto, e que é um bom exemplo da capacidade de delegar. Portanto, assim, o meu primeiro grande chefe, que depois se tornou meu amigo, já não morreu, mas tem mais 20 anos que eu, era uma pessoa que delegava muito e que confiava muito, que foi uma palavra que tu usaste, não é? E, portanto, se eu cheguei a diretor com 29 anos do ICEP, que era um organismo público, e, portanto, eu estava em Bruxelas, vim para Portugal, e lembro quando a primeira vez que entrei no Conselho de Diretores, e pensei, não, isso, abri a porta com 29 anos, então, mas isto tem todos idades para ser meus pais. E é verdade, porque todos os outros diretores tinham, francamente, bastante mais anos do que eu. Bom, mas se eu cheguei a diretor com 29 anos, foi porque esse líder, esse chefe que eu tive em Bruxelas, e já estava na Embaixada de Portugal, de facto, acreditou em mim. E delegou e deu-me responsabilidades, se calhar, muito para além do que eu achava que era capaz de fazer, e atirou para as esferas, como tu dizes há pouco. Depois eu, obviamente, trabalhei, errei, mas se não tivesse sido ele, eu penso muitas vezes nisso, se ele não tivesse acreditado, e se não tivesse tido esta capacidade de delegar, e depois de promover, a minha vida profissional provavelmente teria sido outra. Ele dizia uma coisa, portanto, isto era a história que eu ia contar, mas uma coisa que ele dizia, que eu também penso muitas vezes, era duas coisas. A primeira ele dizia assim, olha, Diogo, trata sempre muito bem para baixo e para o lado. Portanto, trata muito bem quem trabalha contigo e os teus pares, e nunca deixes de ser desagradável e dizer o que tens que dizer. Desagradável no sentido, nunca deixes de ser frontal e de lutar para cima. Já, não, usando a expressão inglesa, não sejas brown-nosing, não sejas graxista. Não é? E isso também acho que me ajudou, também me formou um bocadinho como líder. Que é esta, e tem muito a ver com o que eu dizia inicial do serviço, não é? Quer dizer, nós temos que colocar-nos ao serviço de outros, e para estarmos ao serviço de outros temos que ser humildes e temos que ter esta capacidade de escuta, como tu também dizias, mas esta capacidade de facto tratar bem. E ele depois dizia uma coisa, que na altura, eu quando tinha 29 anos, disse, uau, mas isto realmente é preciso ter muita estrada percorrida para dizer isto, e eu hoje, ao fim de 30 anos, percebo o que ele diz, e repeti muitas vezes, que a segunda coisa, a lição que ele dizia, e olha, trata bem quem encontras quando sobes, porque podes encontrar quando desces. E isto, upstairs, downstairs. E não no sentido utilitário da expressão. Quer dizer, não é para seres... É no sentido de quando estás a subir, tendes a achar-te melhor e pronto, ainda bem, e assim, tudo corre bem e tudo é espetacular.
E, portanto, às vezes tendemos a destratar quem é mais lento do que nós, quem tem mais dificuldade do que nós, etc. Né? Só que a vida dá umas grandes voltas, não é? E às vezes chegamos a diretor e depois voltamos para técnico. E a raça humana é o que é, não é? Portanto, obviamente, se tratas mal alguém, tens uma forte probabilidade que essa pessoa depois se vingue. E, portanto, eu acho que eu acho que é um dos desafios das organizações, nomeadamente no setor terciário. Não vou nomear nenhuma em concreto, mas acho que percebe o que eu quero dizer. Nos serviços, se calhar na indústria também, mas enfim, os serviços são os que eu conheço melhor. Apesar de tudo, ainda há uma cultura de formatar as gerações mais novas para aquilo que tu dizias há bocadinho. Tens que ser o melhor, tens que ser mais vocal, tens que lutar, tens que empurrar os outros, tens que subir e trepar por aí acima se queres ser líder. E em algumas organizações só se consegue ser líder assim, mas eu acho que são as organizações em que não vale a pena apostar, ou pelo menos as pessoas não são tão felizes. Não sei se também sentes isso. Não, Da Microsoft não conheço, mas não sei se sentes isso ou não. Não, sinto e concordo muito com o que estavas a dizer de tratar para o lado, tratar para baixo. Concordo plenamente, tem graça, porque fez-me lembrar, quando eu vim para os Estados Unidos há 4 anos, e de facto, estando numa empresa, pronto, numa multinacional, sendo a sede, existe quase uma narrativa de como é que a pessoa tem que ser. Um bocado aquilo que dizias, ser vocal, de ser muito proativo, essas características são todas boas, mas depois tem às vezes uma percepção errada de tenho que pisar o outro, tenho que sempre raise my hand, levantar a mão para falar, para ser muito, muito ouvida. E eu lembro-me que quando me mudei há 4 anos, e essa era a narrativa que me diziam que eu tinha que seguir, começou-me a assustar um bocado. Que eu pensei, bem, eu estou a vir para um trabalho porque gostei da posição e acho interessante, ainda assim é um sacrifício grande porque não estou ao pé da minha família, não estou ao pé dos meus amigos. Mas esta narrativa, eu acho que se for por este caminho, lembro-me que este foi o meu pensamento, eu vou-me descaracterizar completamente e até posso ter essa tendência de destratar, que às vezes não é destratar, eu acho que nós todos aqui nesta call, quero acreditar que somos educados e que vamos tratar sempre bem as pessoas, mas às vezes são subtilezas, às vezes é não estar tão atento, às vezes é não priorizar aquela pessoa ou dar-lhe a devida atenção. Há assim subtilezas que não é tratar mal ninguém, mas que isso que disseste que me fez imenso sentido. E lembro-me, eu tenho um diretor espiritual, Padre Filipe, do jesuíta, e eu lembro-me de falar com ele e dizer, eu não sei o que é de fazer, porque assim, eu não posso perder o meu trabalho agora que apostaram em mim e agora estou nos Estados Unidos, e eles têm uma expectativa que eu entregue de uma certa forma, mas eu não sei se essa é a forma que eu quero entregar. Ninguém me disse tens que ser assim, mas um bocado o que havia a minha interpretação do que havia no ar. E ele disse uma coisa que até hoje me ficou, que é, sempre tiveres alguma atitude e estiveres na dúvida, pensa sempre se estás a fazer isso por autosserviço ou por serviço. Se estás a fazer uma pergunta numa reunião, estás a fazer pergunta porque precisas de facto saber e o contexto que vais aprender essa pergunta vai-te ajudar a fazeres um bom trabalho, ou estás a fazer pergunta porque olhem para mim, se eu estou inteligente estou a fazer uma pergunta interessante. A mesma coisa com uma piada, não é? A mesma coisa com... como é que se diz, elogiar alguém, a mesma coisa com trazer a equipa ou só ser eu a apresentar. Portanto, há assim algumas atitudes e algumas situações do trabalho que para mim ajudam muito, pauta muito a minha decisão quando também estou bem. Às vezes também peco e também às vezes não estou tão afinada neste ponto, mas quando estou afinada, quando ouço Jesus, eu acho que isso ajuda-me bastante. E depois outra coisa que também me fizeste lembrar, que é esta coisa que parece que a pessoa só é líder, por exemplo, será que uma pessoa que é secretária, será que uma pessoa que limpa o chão, será que uma pessoa que é mercenário, será que essa pessoa é um líder? E eu diria que sim. Eu estou-me a lembrar de um senhor de uma loja, uma mercearia pequenina, e todos os clientes, a maneira como ele fala com as pessoas é de uma forma tão convidativa, tão alegre, a pessoa sai diferente daquela loja. Foi só comprar umas cerejas, mas sai diferente depois de comprar as cerejas. Acho que as pessoas já vão lá de propósito, só para levar um bocado aquele spa mental.
Mas aquele senhor, por exemplo, é um líder total, porque faz as pessoas sentirem-se vivas e alegres e bem, e aquilo que dizias, o olho no olho, não é? E aquela pessoa tem a certeza que transforma a vida das pessoas que interagem com ele. Portanto, é um líder também nesse sentido. Mas queria-te fazer uma pergunta, que era em relação ao erro e à humildade que é preciso ter, ou seja, eu ainda não tenho a tua experiência, não sei se são esses os planos que Deus tem para mim, mas eu quero que seja, gostava de perguntar, quando se chega a CEO, quando se gera tantas pessoas, como é que se gere esta parte pessoal de facto eu fiz aqui um erro, mas se calhar foi culpa de alguém da equipa, mas eu tenho que dar a cara, como é que se gera esta parte pessoal de ser o tal líder e inspirador, não é, para as pessoas, mas também reconhecer quando a direção não foi bem feita ou quando fiz alguma coisa mal, sem perder este medo de será que ainda me vão respeitar, será que ainda me vão ver como líder? Desculpa, a pergunta um Não, bocado faz bem, não. Deixa-me uma só. pena aqui no podcast. Não, eu já vou responder, acho muito giro e é uma pergunta. E vou ter que falar de outra coisa para ir pensando na resposta, porque a pergunta foi difícil. Tá? Mas, mas já tenho, acho que sei que partilhar contigo. Mas antes disso, só dizer uma coisa que também me marcou muito. No batizado da minha filha Madalena, no batizado não, disparado, na primeira comunhão da Madalena, o padre Zé Manel, de Santa Isabel, disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci e que se aplica muito também em contexto das organizações e liderança. Ele disse aos miúdos que estavam a fazer a primeira comunhão, e agora, olha, só vos dizer uma coisa, a partir de agora, espero que já fosse assim, mas a partir de agora então tem mesmo que ser assim, nunca vençam contra os outros. Vençam sempre com os outros. E isto ficou marcado. Porque, de facto, o vencer com é completamente o vencer contra. E a nossa sociedade está muito, e as nossas empresas estão muito viradas para o vencer contra. E eu dizia muitas vezes na Mercer que eu quero vencer até com os meus concorrentes. Eu não tenho que ser. E eu tenho que vencer com os meus colegas, eu não tenho que vencer contra os meus colegas. Percebes? E acho que perceber isto e tentar colocar isto no dia a dia e tentarmos fazer isto no dia a dia ajuda-nos a ser muito melhores pessoas e se calhar depois as pessoas também olharem para nós de uma forma diferente. Eu acho que devemos separar o erro próprio do erro alheio, não é? E em relação ao erro próprio, não é? Eu, enquanto CEO da Mercer, e agora como vogal da SGR, há uma coisa que tenho a certeza absoluta, é que erro todos os dias. Ok? Todos os dias. Não quer dizer que sejam erros de gestão, mas quer dizer, um juízo que faça errado, uma palavra que não devia ter dito, uma desatenção que tem. Erramos, nós erramos todos os dias. Portanto, devemos ter a humildade de reconhecer que erramos todos os dias e de pedir desculpa e pedir perdão, não é? Eu, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam ou dizem, eu tenho mau feitio. Sou uma pessoa que tem mau feitio, irrito muito. Estás a fingir aqui? Não estou a dizer que eu estou a conversar, não estou a trabalhar, mas eu no trabalho tenho mau feitio, sou um bocado estressado e, enfim, há aqui pessoas que já trabalharam comigo e, portanto, sabem o que eu estou a dizer. E muitas vezes tenho mau feitio, mas não sou bruto. Quer dizer, o que é que eu ia dizer? Eu posso ter mau feitio e não errar. Quando erro por causa do meu mau feitio, peço perdão. É a primeira coisa. Eu vou logo pedir desculpa. Caio em mim, normalmente até me rio dos meus disparates e das coisas que digo. Portanto, eu acho que o líder, ou as pessoas em geral, nós devemos ter esta capacidade de rirmos de nós próprios, porque quando nós temos esta capacidade de não nos levar muito a sério e de nos rirmos, estamos muito mais predispostos a pedir perdão pelo erro que cometemos, pela injustiça, pelo juízo precipitado, pelo gossip. Portanto, isto em relação ao erro próprio. Esta capacidade
ter consciência que estamos sempre a errar e que não é drama nenhum. Errar. Temos, obviamente, como é que é aquele ditado que diz as desculpas como é que é? As desculpas Evitam-se. Evitam-se, não se pedem, não é? É verdade, mas quer dizer, mas quando é preciso, quando já é tarde demais, é melhor pedir desculpa logo e de coração aberto do que não ficar na minha. Epá, eu até tenho razão, mas eu não vou dizer nada. O erro alheio, e de facto, como CEO, como administrador, confronto muitas vezes com o erro alheio. Eu sou, dizem, bastante bruto, assertivo no feedback que dou. Sem erro, é erro. E não ponho paninhos quentes, que é muito português. Mas talvez o facto também ter trabalhado 6 anos na Bélgica e depois 15 anos numa multinacional norte-americana, também se calhar estes 21 anos se calhar formataram-me nesse sentido e acho que errou. Portanto, sem erro, é erro. E digo que é erro. E digo que as pessoas erraram, fizeram mal. Mas, imediatamente a seguir digo, mas não há drama. Não há stress. Não há drama. Não é pecado. Porque eu também erro. E, portanto, a forma como eu lido é muito assim. Se está mal, digo que está mal. Não ando com paninhos quentes. Mas a seguir, desvalorizo o sentido. Ok. E pode ser uma coisa gravíssima. Mas, quer dizer, não podemos incutir o sentimento de culpa a quem erra. Porque nós todos erramos. E eu às vezes tenho que gerir erros graves. Mas nunca ponho a culpa no sentido de erraste, és um pecador, ou és um incompetente, percebes? E já agora, liderança como serviço, tentar de imediato encontrar a solução, ou pelo menos procurar encontrar a solução. Ou seja, que é uma coisa que eu acho que os líderes, alguns líderes também têm, não me revejo, que é, errou, digo que errou, mas tu é que vais ter que descobrir porque é que erraste ou tu é que vais ter que encontrar a solução. Não me revejo nesse tipo de liderança. Não sei se respondi... Não, respondeste, já estou aqui a tomar notas. Assim já sei. Obrigada, fez-me esse sentido. Posso interromper aqui a conversa para vos fazer aqui umas perguntas que acho que são oportunas de tudo aquilo que vocês já disseram. E começo por ti, Elizabeth. Tu disseste que todos devemos ser líderes para os nossos colegas, para os fornecedores, para a família, para os amigos. Portanto, tendo essa premissa, para quem não se sente líder ou para quem gostaria de aplicar essa premissa que disseste, como é que achas que se pode aprender a ser um bom líder? Ou como é que se chega a ser líder? Há um caminho a fazer? Há ferramentas que nos ajudem? Já descreveste algumas coisas boas de um bom líder, outras coisas más, mas quem tem este desejo de um dia ser um CEO de uma empresa, ou o que é que achas que as pessoas da nossa idade podem ou devem começar desde já a praticar? Obrigada pela pergunta, Carmen. Eu acho que primeiro é a vontade. Acho que é esta noção de que eu quero ser líder, eu gostava de ser líder, eu tenho a missão de ser líder. Acho que começa por aí, da pessoa ter este self-awareness e também ter esta vontade. Depois perceber, se calhar, quais são os líderes que mais me inspiram, características é que eles têm, e aqui um bocadinho este self-awareness, de perceber, ok, o tipo de líderes que eu gosto são estes, têm estas características, eu tenho estas características, não tenho estas características, e aí começar a trabalhar. Por exemplo, todos os líderes que eu via são líderes muito transparentes, e são líderes que delegam bastante, e que, como é que é dizer, e conseguem traduzir a complexidade de uma informação em algo simples, e com uma direção clara. Eu estou a falar mais de um mundo corporativo, é o tipo de líder que eu adoro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem essa comunicação, porque eu distraio-me imenso, estou a falar, estou a contar uma história, depois lembro-me que afinal, isso lembrou-me não sei o quê, depois é a direção, depois não é? Ou seja, foi uma coisa que eu, agora um líder micro, comparado com o Diogo, mas foi uma coisa que eu tive que começar a treinar, e treinava no meu dia-a-dia, quando estava a contar, quando estou a conversar com os meus irmãos, ou quando estou, não assumir que eles sabem aquilo que eu estou a dizer, ou quando estou a falar com os meus colegas.
perceber sempre que há sempre a oportunidade, que é no dia-a-dia, de sermos líderes, ou seja, não é um momento, claro, que um dia vai chegar, olha, está aqui uma equipa, eu acredito que é uma construção. Portanto, acho que começa com a tal vontade, acho que começa com a inspiração, percebermos como é que podemos treinar certas skills e depois também estarmos abertos a inspirarmos pelos exemplos de liderança no dia-a-dia. Eu lembro-me, um dos episódios que mais, que revelou este sentido de liderança foi quando estava a fazer pegadas. Para quem não sabe, pegadas é um campo de férias com miúdos de um bairro social. Eu já tinha feito, como é que se diz? Outro tipo de campos de férias, agora esqueci, não é pegadas, é carraças. Há aqui algumas pessoas na audiência que vão matar, não sei não. Carraças. Eu já tinha feito carraças e fiz pegadas. E há sempre aquela hora do banho, que a pessoa está ali com uma mangueira, olha, venham para cá, a água está ótima, estava gelada, mas como eu sou animadora, posso dizer que está ótimo, eles vêm, vão ser todos molhados e pronto, e os banhos despachados. E eu lembro, no Carraças não havia problema nenhum. Portanto, no Carraças, para quem não sabe, são miúdos normais, que infelizmente não têm, felizmente não estão nesses contextos mais complicados. E, portanto, eles respeitavam, eu era animadora, eles respeitavam aquilo que eu mandava fazer. Com os pegadas, teve imensa graça, porque eu lembro de dizer, olha, a água está ótima, vá, tem que vir, e a água estava gelada, e eles, então vai tu primeiro. E eu, como assim vou primeiro? Ou seja, eu assim, mas a água está boa, então vai tu primeiro. Eu, não, mas a sério está mesmo. Não, mas então vai tu primeiro. E eu fui, tive que ir a dizer uma água gélida e eu, e tal, porque os animadores podiam tomar banho numas casas de banho que lá havia. E esse é, assim, a história de um bom kick-off, de mostrar que nós estamos sempre, como é que é dizer, estamos sempre abertos e estamos sempre a ter momentos de liderança de outras pessoas se estivermos atentos. Aquele miúdo ensinou-me que tu queres ser líder, tens que dar o exemplo. Não é por tu mandares eu fazer uma coisa que eu vou fazer. E é engraçado que nestes contextos, às vezes mais complicados, eles têm um sentido de missão, de liderança, de coerência, que acho que foi assim, um training gigante do que é ser líder, foi muito neste voluntariado. É giro. Desculpa. Não. Diz, Diogo. Não, eu estava a ouvir. Antes de mais uma coisa, enfim, Carla, acho que estão a aparecer imensas perguntas no chat, se calhar mais fácil. Ok. Depois partilha connosco, porque acho que eu e a Ana Sim. Vou anotar. Somos multitask, QB. Acho que não vamos conseguir responder a todas, mas há uma forma, se calhar, também das pessoas que estão a participar e que eventualmente queiram também entrar no debate. Mas não, eu estava a ouvir, Luciana, até agir, porque na primeira parte que tu falavas, de facto, como é que se aprende a ser líder, não é? E o que é que eu tenho que fazer para ser líder? E a minha... se me perguntarem assim, quais são as ferramentas para ser líder, não é? Que ferramentas é que existem? Isto agora, obviamente, que as universidades que dão cursos de liderança vão matar, mas pronto. Mas eu, por acaso, acho que as grandes ferramentas de liderança são a vida e a experiência. E tu, eu estava a pensar nisto e tu deste exatamente esse exemplo. Quer dizer, é muito, eu acredito muito mais que é pela vida e pela experiência da animadora de pegadas ou de carraças ou do que seja, como quadro da Microsoft, que vais aprender a ser líder do que os grandes cursos de pré-formatam para ser líder e os livros. Não, acredito muito mais, de facto, na experiência do dia-a-dia e na vida, como nós temos estado a falar. E depois, eu penso assim, está bem, mas o que é que... Sabe, porque é que eu tive... Quais foram as experiências e os instrumentos, no sentido não de ferramenta, mas os meios que me levaram a ter os cargos de liderança que tive. Eu acho que é muito, por um lado, aquilo que falei há pouco, é procurar sair de mim próprio e estar nos outros, não é? Portanto, ver a liderança muito mais como serviço. Não me preocupar minimamente com o next step. Às vezes eu fiz alguns programas, dei alguns programas de mentoria,
nunca de coaching, mas de mentoria sim, e as pessoas perguntavam, está bem, mas Diogo, então, mas essa carreira, como é que se faz essa carreira, como é que se chega? E eu disse, olha, não pensando na carreira. Epá, eu nunca, quer dizer, fui tomando opções profissionais, mas nunca estive preocupado na promoção. Agora, daqui a 2 anos tem que ser promovido, e daqui a anos... Não, de facto as coisas foram acontecendo. E depois eu acho que há 3 ferramentas importantes, que é muito trabalho. Eu acho que só chega à líder, de facto, também quem trabalha muito. Muito pragmatismo, que é muito... De facto, eu acho que... às vezes, vou dizer, eu às vezes sou um bocado básico, não é? E eu acho que muitas vezes os líderes são básicos. Básicos no sentido não são altamente elaborados, conceptualmente e tal, mas são muito pragmáticos para resolver problemas, para ultrapassar as dificuldades, não é? E acho que um bom líder parece-me também uma característica importante para se chegar a líder. Portanto, muito trabalho, pragmatismo e o foco no resultado, que aliás está um bocadinho ligado com o pragmatismo, não é? Quer dizer, se for muito results driven, não é? Se estiver muito... tenho mais apetência a ser chamado a cargos de direção e de liderança. Não sei se também sentes isso na tua... Não, eu concordo. Eu acho que o que estavas a dizer, de facto, existem ferramentas, como é óbvio, e ninguém está aqui a não encorajar fazer um curso de liderança. Todo. Eu própria leio livros sobre isso, ouço podcasts. Eu acho que esses cursos são bons lembretes de algumas características, são bons lembretes de como é que podemos ser, de como é que podemos agir. Acho que esta conversa para mim também está a ser um bom lembrete, mas depois era aquilo que estávamos a dizer, é que no dia a dia, também prestando atenção às pessoas à nossa volta, porque todas elas também conseguem liderar-nos de uma certa forma, podemos aprender. E eu, por exemplo, as experiências pessoais são as experiências que mais me ensinaram a ser líder. Eu sou a irmã mais velha. Esta coisa da coerência é uma coisa importante. Eu não podia estar a dizer aos meus irmãos, não façam isso, não sei o quê, depois fazer igual, os campos de férias. Claro, agora no trabalho estou muito mais exposta a ser uma líder mais prática, por ter pessoas que tenho, algumas pessoas que tenho que gerir. Mas até é engraçado porque eu não sou uma chefe de gente, tenho uma equipa, eu tenho um projeto e nesse projeto há muitas pessoas que eu não sou chefe delas, mas sou chefe do projeto, ou seja, aqui também como trazer as pessoas todas estarem alinhadas para responderem da mesma forma não, mas para responderem para o mesmo outcome. E também só dizer, não desencorajar as pessoas que não são tão carismáticas, que são mais silenciosas, que são mais introvertidas. Há líderes, e vejo isso também na minha empresa, há organizações que precisam de um chefe que seja mais carismático, há outras que não precisam. E muitas vezes um chefe altamente carismático pode desencorajar as pessoas mais tímidas de uma equipa a expressarem a sua opinião, a darem feedback. Portanto, um líder é trazer este equilíbrio. E a última coisa que queria dizer, que me lembrei, acho que as pessoas fazem coisas por 3 razões, estava a pensar. Primeira, porque querem, porque têm vontade. A segunda, porque são obrigadas. Ou a terceira, porque são inspiradas a fazer. E acho que este terceiro, para mim, quando penso um dia, se for líder, e quando penso nos líderes que mais gostei, foram pessoas que me inspiraram. Porquê é que estamos a fazer isto? Estamos a fazer esta estratégia para ter este outcome. E inspiravam-me ou a dar conselhos, ou a dar esta força extra de tu consegues fazer, esta coragem, ou pelo seu exemplo dizia, bem, ele também tem medo, mas também vai. Portanto, esta inspiração. Mas eu sei que temos imensas perguntas, Carmo, desculpa, não sei como é que queres fazer. Não, ainda bem que tocaste nesse ponto da inspiração, porque é exatamente uma das perguntas das primeiras que apareceu, do Salvador, que diz, o Salvador Matias, como se consegue ser líder sem ser propriamente inspiracional? E antes disso ele lançou outra também, que não sei se está relacionada ou não, mas que diz, como é que vocês viram na vossa carreira o tema de agradar a todos, toda a gente, no fundo, acho que pode estar ligado neste sentido da inspiração, de exatamente do que estavas a falar. Não sei se queres responder, Diogo, dado que pela experiência Não, pode já ter passado por isto. olha, sim, é engraçado porque os exemplos mais fortes que tenho de liderança, portanto, pessoas que foram meus chefes, de facto não eram muito inspiracionais e, no entanto, marcaram. É muito engraçado. Marcaram muito pelo exemplo, pelo serviço, pela coerência, pela proximidade, pelo pragmatismo, que não tem... Portanto, eu, por isso, também não considero nada um líder inspiracional, quer dizer, que
em contexto organizacional, eu não estou a dizer que vou medir as palavras, mas, enfim, isto também é uma conversa que ninguém ouve, estou a brincar. Mas quer dizer, eu diria o seguinte, cruzei-me com mais líderes inspiracionais que, na minha opinião, para além da inspiração, não trouxeram muito valor acrescentado às organizações, inspiravam, mas depois não concretizavam. Portanto, e cruzei-me com muitos líderes que não eram tão inspiracionais, mas que traziam tudo o resto. Portanto, para mim, um bom líder não tem que ser inspiracional. Aliás, já quando começámos esta conversa, não falei da dimensão inspiracional. Não quer dizer que não haja, mas, enfim, pensando nestes 30 anos de carreira, quem marcou mais não foram, sublinho, repito, alguns líderes inspiracionais, eu acho que não eram bons líderes. Eram pessoas que inspiravam, que viam montanhas, bora lá, isto é espetacular, vamos fazer. Mas depois, ou eram fiascos comerciais, ou eram inconsistentes, ou não, enfim. O tema do agradar a todos é muito engraçado. Porque eu acho que esse sim pode ser um grande desafio. Porque encontrar o justo equilíbrio é muito difícil. Por um lado, porque dificilmente o líder consegue agradar a todos. Dificilmente. Porque há sempre alguém que é do contra, não é? Ou são os sindicatos, ou é a administração, ou são os acionistas, ou é o cliente, ou é o fornecedor. Quer dizer, é difícil, né? E mesmo numa equipe é muito difícil. E, portanto, eu acho que um bom líder não deve tentar agradar a todos, porque se fragiliza. Acho que um bom líder tem que... O driver, portanto, a motivação não é o agradar a todos, é eu ser coerente, eu ser vertical, eu ser verdadeiro, eu estar bem comigo próprio, mesmo que isso implique não agradar a todos. Portanto, o agradar a todos é um desafio e, na minha opinião, é arriscado. Só dizer mais uma coisa, que há bocado também a Elizabeth falou e lembrei-me, e acho que também é uma coisa muito gira, tu falaste isso, que é a verdade da liderança implica que não tenhamos papéis, bonecos. Há muitas pessoas nas organizações, líderes e não líderes, que investem um boneco. Chegam à empresa e vestem um boneco. Ou são muito simpáticos, ou são muito antipáticos, ou são muito colaborativos, e isso não é, na minha opinião, minha humilde opinião, não é bom. Porque nós temos de ser temos de ser verdadeiros em tudo, não é? E se eu sou informal e bem disposto e brincalhão lá fora, também tem que ser na organização. Se eu sou muito focado numa coisa qualquer, deve ser, quer dizer, isso para o bem e para o mal. E eu noto que cruzei-me com muitas pessoas que vestiam uns bonecos, não é? Até para crescer, até para serem promovidos e até para... E normalmente, acho que a maior parte deles já deu-se mal. Os bonecos não duram sempre. Não, concordo com tudo. Não sei, Carmo, se queres que continuemos a responder ou... Se tiveres alguma coisa aqui a acrescentar desta questão do agradar a todos e desta questão inspiracional, pronto, percebi aqui que havia uma dualidade interessante do Diogo dizer que de facto os líderes que teve não foram de todo inspiracionais, mas tu teres evidenciado essa questão da inspiração, não sei se queres só explorar um bocadinho mais esse tema, se achas de facto que é aqui um ponto importante. Quando digo inspiração, não é assim um líder que tem uma vida incrível e que fala de uma forma que a pessoa se sente sempre alentada. Quando digo inspirar, é muito aquilo que o Diogo dizia, ou é pelas coisas que
que eu acredito que são relevantes, pelo exemplo, por olhar nos olhos, por considerar uma pessoa, por ser transparente, por ter a comunicação. Isso a mim inspira-me no sentido em que estamos alinhados por aquilo que eu também valorizo. Não é tanto ter grandes talks e grandes coisas motivacionais, é mais nesta ótica de facto, verem-me como pessoa e isso inspira-me e ajuda-me a dar mais, claro. E depois o agradar a todos. Com a minha personalidade, eu acho que há personalidades que são mais fáceis do que outras. Eu tenho uma personalidade um bocadinho mais difícil de dizer, tenho dificuldade em dizer não e tento agradar, mas acho que aqui a premissa é toda a gente tem que se sentir respeitada. Acho que essa é a premissa. E depois é o que o Diogo estava a dizer. Há vezes que não vai haver pessoas que não vão concordar com esta estratégia, ou não vão concordar com aquela abordagem. Mas desde que elas percebam o objetivo, porque é que estamos a fazer isso e a direção clara de como é que vamos fazer isso, e que se sintam respeitadas nesse processo, acho que isso para mim é o mais importante. Boa, obrigada. Estamos a chegar aqui ao nosso final. Antes de fazer a última questão aos dois, queria só aqui explorar um bocadinho um tema que eu acho também importante, que é como é que se lidera em crise, em situações de crise, que ainda não tocámos, creio eu, nesses pontos. Ou seja, falámos do que é ser um bom e um mau líder, mas pergunto-te a ti, Diogo, já certamente passaste por crises, o que é o mais importante para um líder durante esses tempos? Olha, sim, eu passei por situações complicadas. Faço aqui a boa publicidade à SEG, por exemplo, o Grupo Cristo na Empresa, onde eu estive, ajudou muito. Numa altura da minha vida, como gestor, tive de fazer despedimentos, portanto, é uma situação de crise complicadíssima, não é? Mas outras, também passei pela crise de 2008, 2011, enfim, várias. Covid também, mas menos. Eu diria que em crise, o que eu procuro como líder, a primeira coisa é gerir tempo. Isto pode parecer um paradoxo, porque, em princípio, se estou em crise, eu tenho que agir rapidamente. E eu tento fazer ao contrário. Ou seja, eu em crise tento ter o máximo de tempo possível para refletir e para não precipitar. Portanto, essa é uma primeira, digamos, é uma primeira aprendizagem que fui fazendo. E ligado com a gestão do tempo, de facto, procurar não perder a calma e ter aqui ter aqui temperança, não é? Procurar, de facto, equilibrar-me e ter um... Eu que até muitas vezes tomo decisões precipitadas, e por isso é que erro, não é? Em crise, tendo a retrair-me, não é? A retrair no sentido de autocontrolar muito mais. E a última, que é talvez a mais poderosa de todas, que é rezar. É muito engraçado, porque eu, em situações de crise, mais ou menor ou maior, mais estruturais ou mais conjunturais, de facto, procuro rezar muito as minhas decisões e, sobretudo, pedir a Deus que me inspire, que me guie. Portanto, ponho muitas vezes na mão de Deus, que é ótimo. Eu acho que a coisa melhor é nós colocarmos na mão de Deus e deixar que Deus também nos guie e nos ajude a tomar essas decisões. E pronto, ele é o melhor consultor e o melhor conselheiro, não é? Portanto, acho que acabei por ultrapassar essas crises muitas vezes com a ajuda dele. Não é? Elizabeth, tens assim alguma coisa, queres partilhar das tuas experiências de campo de férias, alguma crise que tenha acontecido, alguma situação assim mais delicada em que tivesses que assumir as tuas funções? Não, posso até dizer, portanto, em campos de férias havia às vezes alguns conflitos com alguns miúdos e era preciso, lá está, a tal transparência, a tal comunicação
sentarmos com calma, o que é que se está a passar, ouvir e escutar. Eu acho que em crise, tanto neste exemplo de Campo de Feiras, mas como a pandemia, que principalmente para a indústria tech foi uma oportunidade, mas também foi muita gente com burnout, muita gente cansada, porque no fundo a indústria desenvolveu-se a uma velocidade que não estava prevista. E tanto a forma como eu geri alguns dos meus colegas que estavam no projeto ou como eu fui gerida foi muito importante. Portanto, esta escuta de o que é que vocês estão a passar, principalmente nós miúdos que estavam em estúdios mínimos fechados nos Estados Unidos, foi importante. Os meus chefes perguntarem como é que eu estava e se havia algum tipo de apoio que podiam dar. E depois em cima ainda houve as questões raciais do Black Lives Matter e tudo isto, e eu estava nos Estados Unidos, e portanto ter os meus chefes preocupados com como é que eu me sinto, eu e os meus colegas, como é que nos sentimos, e claro que temos que produzir e agora a indústria está a dar, mas de facto sentir que eles olhavam para nós e dizer, vocês estão a entregar, mas também têm os vossos desafios pessoais, e também não deve ser fácil. E dou-vos este pequeno exemplo de repente uma conversa que estava a haver de Black Lives Matter e que permitiu haver uma conversa, por exemplo, sobre racismo, que é completamente alheio àquilo que é o nosso trabalho. O meu chefe, por exemplo, fez quase um book club, um discussion club, todas as semanas, em que não falámos só de racismo, mas falámos também de discriminação e vários outros temas que afetam a nossa sociedade, em que tirávamos 1 hora por semana para falarmos uns com os outros e discutirmos estes temas e as pessoas darem os seus exemplos, mães contarem como é que é a nossa experiência, se calhar pessoas que nunca foram à terapia, até maioritariamente homens e que tinham às vezes algum preconceito, eu como sendo negra, o que é que também, ou seja, algumas das discriminações que passei. E essa abertura, por exemplo, o meu chefe ter ok, temos que entregar, mas vamos tirar 1 hora para que vocês se sintam mais empoderados, porque estamos numa pandemia, estamos fechados em casa e deve ser difícil gerirmos neste sentido. Para mim foi um dos momentos mais bonitos de liderança, porque voltamos a como começámos, a olharmos como pessoas. E acho que nos momentos de crise é sine qua non ver esse resultado. Espetacular. Obrigada pela tua partilha, Elizabeth. Estamos mesmo a terminar e há aqui muitas questões no chat que infelizmente não vamos conseguir responder a todas. Queria terminar aqui com uma questão para cada um de vocês, para ir de encontro aqui ao nosso grande objetivo deste ciclo de conferências Next, que é a intergeracionalidade, e perguntar ao Diogo o que é que ele diria a um futuro líder, a um líder Next, e Elizabeth, o que é que tu dirias a um líder sénior? Começo eu, é? Sim. Olha, eu diria, desde logo, que não se foquem demasiado na carreira. Não tenham pressa. Para uma pessoa de 30 anos é estranho, mas não tenham pressa. Confiem e agradeçam tudo de bom que a vida vos tem dado. Aos 25, aos 30, aos 35 anos. É o conselho que dou. Obrigada. Eu acho que a minha recomendação seria, lembrem-se sempre que são uma inspiração, um exemplo para nós, que a forma como vocês têm feito o vosso percurso e o vosso percurso conta, porque conseguimos sempre ter referências e referências são importantes, principalmente no mundo católico, ter referências de gestão católicas é muito importante, porque determina que é possível, relembra que é possível. Então, muito obrigada também pelo vosso exemplo. Obrigado. Incrível, muito obrigada aos dois. Acho que foi aqui um excelente pontapé de saída para este ciclo de conversas Next. Agradeço muito. Acho que correu tudo organicamente e espero que também os nossos ouvintes tenham gostado. Vamos disponibilizar esta conversa também para todos os que não puderam estar e pronto, e fazer chegar a conversa o mais longe possível, porque foi mesmo muito bom. Obrigada. Muito obrigada por esta iniciativa. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado.